Gente, hoje pela manhã já foi um culto maravilhoso, um tempo de graça, de favor de Deus. Pensa no amanhã espetacular na presença de Deus, e agora à noite não está sendo diferente, amém, queridos? Uma graça, né? Esse tempo de música, de adoração, que a gente oferece, é maravilhoso. E pela manhã Deus já começou a ministrar muito os nossos corações, e eu confesso para vocês que antes de Deus falar com você, Deus está falando comigo. Eu digo para vocês que hoje, na verdade, pregar essa mensagem para a igreja, Dani, é por pura insistência minha, porque essa palavra primeiro veio para mim. Normalmente, quando eu me preparo, né, para poder servir a Deus aqui nos cultos, eu não prego mensagem que está na moda, eu não fico copiando o que o fulano pregou na semana passada, ou o que o Beltrano tem pregado no mês. Eu vou em Deus, eu pergunto: Deus, o que o Senhor quer falar com a igreja? E eu insisto todos os dias, eu começo na segunda-feira já perguntando para Deus: o que o Senhor vai falar? Até Deus trazer a revelação. E Deus me trouxe a direção dessa mensagem ontem à noite. Nós tivemos o Freedom ontem o dia todo. Muito obrigado aos pais que investiram e trouxeram seus filhos jovens e adolescentes. Foi power, foi bom ou não foi, gente? Quem estava aí foi power, foi muito bom, mexendo mesmo com essa moçada. Eu vou dizer para você, aguarde aquilo que Deus vai fazer através dos seus filhos. Amém, queridos? Nós demos um projeto aí de 9 meses para a gente gerar eles de novo em Deus. 9 meses é o tempo de gestação. Nós vamos gerar essa galera aí, vocês vão ver. Não que seu filho seja ruim, ele é bom, vai ficar melhor. Amém, queridos? E chegamos à noite em casa, eu e a pastora, e eu fui perguntar para Deus: o que o Senhor quer ministrar? E provavelmente perto da meia-noite, ou passado da meia-noite, eu entendi o que seria, como seria, e Deus começou a trabalhar o meu coração essa palavra de Maria, do alabastro, do perfume caro. E eu resisti em escrever o esboço ontem à noite, até porque eu gosto de escrever no dia que eu vou pregar, e a mente, depois que eu fui dormir, ela não parava de pensar naquilo que Deus começou a ministrar antes da igreja em mim. E eu fiquei a noite toda, era 3 horas da manhã, eu estava ainda com a mente agitada, pregando para vocês já. Mas mal sabia que, na verdade, era o Espírito Santo que estava pregando para mim. Hoje acordei bem cedo, 7 e pouquinho eu estava de pé, para preparar o esboço. E quando eu comecei a ministrar essa palavra, eu comecei a ficar com vergonha de quem eu sou. Quando eu comecei a preparar essa mensagem, eu comecei a ficar com vergonha das minhas atitudes. E como eu falei para vocês, não é para você, é para mim. Só que aquilo que cabe para mim, eu tenho certeza que de alguma forma também vai caber para você. E Deus nunca tinha ministrado o meu coração com essa passagem como Ele ministrou essa manhã. Quando eu comecei a escrever, Silvio, o Espírito Santo me perguntou: analisando essa história, você é Judas ou Maria? Eu falei: que é isso, Espírito Santo? Está me ofendendo. Pastor, como é que ele fala com você? Ele senta do seu lado? Não, ele fala aqui no meu espírito. Ele perguntou para mim: você é Judas ou você é Maria? Eu confesso que eu fiquei bem desconfortável quando o Senhor me perguntou isso. E o meu questionamento com Ele foi: qual é a dúvida que o Senhor tem sobre quem eu sou? E depois que eu continuei trabalhando e o Espírito Santo continuou me confrontando, quem eu sou dentro dessa história, Gil? E a mesma pergunta eu quero transferir para você: quem é você nessa história? Judas ou Maria? Nós temos a tendência a julgarmos Judas, a condenarmos Judas, nós temos a tendência em rejeitarmos Judas, e eu já vi mãe chamando o filho de capetinha, mas eu nunca vi a mãe chamando o filho de Judas. Judas é pior do que o diabo na nossa cultura. E de fato ele foi um cara mesmo que gerou vergonha, de fato ele vacilou grandão mesmo. Mas a questão não é quem foi Judas, mas principalmente, será que nós não temos cometido os mesmos erros que Judas cometeu? O que eu quero avaliar com você nesta noite, e o que eu quero compreender com você, é que tem 3 personagens centrais aqui nessa história: Jesus, Judas e Maria. Cada um deles tem um papel. Deixa eu ver aqui, Davi e Vanessa, me ajudam por gentileza. Já vou te adiantar, varão, você vai ser o Judas, me perdoe. Normal, né? Venha, Vanessa, por gentileza. Nós temos 3 personagens: Jesus, o personagem central de toda a história, o mestre, o rabi, aquele que fez o milagre, aquele qual Maria estava grata pelo cuidado dele. Aí nós temos Maria,
Maria, irmã de Lázaro, nós vamos ver Maria aparecendo pelo menos 3 vezes nos evangelhos. E uma coisa que me chama muita atenção em Maria, Léo, é que todas as vezes que nós encontramos Maria, em algum momento ela se prostra. A primeira vez que Maria aparece é quando Jesus visita Betânia pela primeira vez e ele vai jantar à casa de Lázaro, Cristiano. E a Bíblia diz que Marta, a irmã mais velha, ela estava correndo, trabalhando, fazendo, preparando a comida. E aonde estava a bonitona da Maria? Na sala, sentada aos pés de Jesus. Marta fica indignada e fala assim: mestre, não te importa que eu trabalhe? E a bonitona fica, versão Márcio Martins, que a bonitona fica aí me deixando trabalhar sozinha. Ele falou: calma, Marta, por que você está tão agitado? Ô, varão, vem cá atrás para mim, te amo, lindão. Ele trouxe uma cadeirinha para mim que hoje as pernas estão bambando já, canseira, depois eu uso. Obrigado, filhão. Ele falou: Marta, Maria escolheu o melhor lugar, prostrada. Ela estava ali, diante de Jesus, recebendo tudo o que ele tinha. Depois nós encontramos Maria novamente no Evangelho de João, capítulo 11, quando o irmão morre, Jesus volta, e a Bíblia diz que ela se prostrou aos pés de Jesus. Marta cobrou, falou: por que o senhor demorou? Mas Maria não, ela se prostrou. Lá ela revela de novo humildade, derramando o coração. E a terceira vez que Maria aparece está aqui em João 12:1, em Mateus 26:6, lemos as duas passagens. É quando Jesus está à mesa, junto com Lázaro, Simão o leproso e outras pessoas, e Maria entra, ela quebra aquele vaso de alabastro, derrama sobre a cabeça de Jesus e se prostra para enxugar os pés de Jesus com o seu cabelo. Essa é Maria. Uma coisa me chama a atenção, que Maria ela não teve uma caminhada longa com Jesus, mas ela tinha uma admiração fora do comum. Ela era uma adoradora de fato. Ela representava essa adoração, porque o adorador não é aquele que faz solo bonito, com todo respeito aos melhores guitarristas do mundo, que são os nossos guitarristas, e só fazem solo porque, e dá um glória a Deus por aí, isso aí, meu irmão, ajuda aí, motiva a galera, e só fazem solo porque eu cobro, eu gosto do solo. Mas o adorador não é aquele que faz o solo bonito, o adorador é aquele que se derrama, aquele que se humilha, amém, queridos? O adorador não é aquele que tem a voz maravilhosa. O adorador é aquele que toca o coração de Deus com a sua humildade, aquele que se prostra de fato. Esse é o adorador. Ela representa exatamente essa adoração. Porém, ela não caminhou com Jesus tanto tempo. Ela não dormia ao lado de Jesus todos os dias, mas ela o adorou. Do outro lado, nós temos um outro personagem. Esse sim. Vem um pouquinho para cá da visão só. Esse daqui, ele dormia ao lado de Jesus todos os dias, comia junto com Jesus durante 3 anos. Ele foi um dos discípulos de Jesus, ele caminhou junto com os 11 colegas, e em 13 eles foram, impactaram o mundo da época, o mundo de Israel na época, e os gentios começaram a ouvir sobre Jesus, do que aconteceu com eles ali. Judas, ele era sim um cara de confiança. Nós vamos ver que Jesus levava Pedro, Tiago e João para orar em alguns lugares com ele, mas Judas era o cara que cuidava do dinheiro. E se tem uma coisa que você não vai deixar com gente que você não confia, é dinheiro. Então, se Judas era o tesoureiro do grupo, esse cara, ele tinha algo especial na vida dele para Jesus escolhê-lo. Concordam comigo? Sim ou não? Judas, ele não era apenas o cara do dinheiro, ele não era apenas alguém que caminhou perto de Jesus, mas ele participou de milagres. Ele viveu milagres. Judas, ele participou, por exemplo, do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, onde o pão multiplicou da mão dele, não da mão de Jesus. Jesus orou e entregou os pães na mão dos discípulos. E quando eles foram entregando, aquele pão foi multiplicando. Judas, ele não apenas participou de milagre, como ele viveu o milagre na tempestade, quando todos estavam no barco morrendo de medo da morte, e Jesus acalmou a tempestade, lá estava Judas, ele participou, ele viveu o milagre. Judas é um cara que deveria conhecer Jesus de perto, porque aqui faltavam 6 dias para Jesus morrer, então Judas já estava caminhando com Jesus há pelo menos 3 anos. Porém, quando esta mulher decide derramar um perfume caro sobre Jesus, entregando tudo o que ela tinha, esse cara que andou com ele 3 anos, rejeitou. Esse cara ficou chateado. Esse cara revelou insatisfação. Esse cara, pode ficar aqui comigo aqui, gente, tem gestão do templo ali, já vê o que aconteceu.
A Bíblia diz que esse daqui, além de ficar insatisfeito, ficar indignado, ele murmura. E além de murmurar, Emerson, ele contamina ou tenta contaminar o coração dos outros. A minha pergunta é, no dia a dia, junto dos nossos familiares, das pessoas que nós amamos, quem somos nós? As tuas atitudes, elas revelam uma Maria ou um Judas? Neide, foi exatamente dentro deste panorama que hoje eu fiquei com vergonha de ser quem eu sou. Porque quando eu avaliava a história de Judas e de Maria, eu descobri que eu tenho muito mais de Judas do que de Maria. Eu descobri que o meu coração talvez está muito mais perto das características de Judas do que as características de Maria. Nós julgamos, condenamos, até malhamos Judas na época, né, quando estávamos lá no catolicismo ou no paganismo, mas às vezes nós não passamos de um Judas dentro da nossa casa, numa caminhada com Jesus, e nem nos damos conta. Eu vou avaliar com vocês, se o tempo me permitir, pelo menos 3 características de Judas e 3 características de Maria. E é muito provável que quando eu terminar de fazer essa avaliação com vocês, você também venha descobrir que você talvez tenha mais atitudes de Judas do que de Maria. O ponto que nós precisamos entender é que muitos dos erros que nós cometemos e não nos damos conta, somos bons, Luiz, em julgar os outros, mas muito fracos em fazer um auto-julgamento. Hoje é dia de ceia, é propício aquilo que Deus vai ministrar. Porque pastor Eric, Jesus, aliás, Paulo, ele diz, quando ministra a ceia à igreja de Coríntios, ele diz, examine-se o homem a si mesmo. Kelly, nós temos muita facilidade em julgar os outros. Nós temos muita facilidade, Hernani, em ver o erro dos outros, o defeito dos outros, as atitudes, os comportamentos errados dos outros, mas não conseguimos avaliar os nossos erros, e por conta disso, talvez, que estamos insistindo nos erros parecidos com os erros de Judas, Francisco, e não nos damos conta. Por que somos assim? O que faz nós termos essas respostas? É isso que eu quero falar. Obrigado, filha, obrigado, Davizão, obrigado. Quando lemos o texto, volta comigo lá em Mateus, por gentileza. Evangelho de João, capítulo 12, verso 1. O texto chama a atenção para as atitudes de cada um dos dois, principalmente nessa história. Primeiro nós vamos encontrar Maria, como eu falei. Maria, uma mulher com um coração grato. Vocês me permitem sentar, gente? Por favor, me desculpem, muito tempo de pé, a gente vai travando as pernas. Vamos ver se eu consigo pregar sentado, né? Normalmente eu não consigo. Mas quando nós avaliamos a história, quando nós vemos essa história, avaliamos Maria, o que nós vamos encontrar aqui em Maria? Nós vamos encontrar uma mulher com um coração grato, nós vamos encontrar uma mulher que ela está tão empolgada com aquilo que ela recebeu de Jesus, que ela precisa oferecer algo para Ele. E ela não oferece qualquer coisa, ela oferece o seu melhor. Como eu falei, talvez fossem as suas economias guardadas como uma poupança, talvez fosse ali a sua preparação para o casamento, não importa. Mas Maria, quando Jesus chega na casa de Simão leproso, e vemos que ele é leproso, mas na verdade ele é um ex-leproso que Jesus já havia curado, por isso estava oferecendo aquele jantar a Jesus. Quando Maria, ela vê Jesus ali, ela encontra com Jesus ali, junto da sua família, ela se esforça, ela literalmente se esforça para mostrar, para revelar o seu coração a Jesus. A cultura judaica é diferente da nossa cultura, principalmente no mundo antigo. A primeira característica que nós encontramos, Solange, numa situação como essa, é que a sala de jantar, ela era um ambiente apenas para homens. Mulheres não podiam participar das conversas. Mulheres não podiam nem entrar nas conversas, na sala, quando os homens estivessem. No tempo antigo, as casas elas eram como uma espécie de grades, e elas ficavam quase que fechadas, para que as mulheres não fossem vistas fora de casa. Era muito difícil uma mulher andar na rua, muito difícil mulheres na esquina conversando. As mulheres ficavam mais em casa. E quando elas saíam, tinham que cobrir a sua cabeça, o seu cabelo tinha que ser preso. Se uma mulher saísse na rua com o cabelo solto ou com o cabelo descoberto, isso era quase visto como um crime. Se um homem interpelasse uma mulher na rua para conversar com ela,
Mas Maria, ela vence todos esses preconceitos quando vê Jesus, assim como fez da primeira vez, e ela entra naquela sala, e ela entra com algo na sua mão de muito valor. Eu fico imaginando, Teia, que quando Maria fica sabendo que Jesus ia ficar com eles, ela fica procurando no seu coração, é só uma conjectura minha, o que ela poderia fazer para revelar a Jesus a gratidão do seu coração? O que ela poderia dar a Ele? O que ela poderia oferecer a Ele? Então provavelmente ela sabe, entende, Inês, que o melhor dela era aquele perfume, que como eu falei para vocês, valia no mínimo, Edneia, uns 60 mil reais. Então ela vai naquele lugar, Priscila, onde isso estava guardado. Ela pega aquele perfume e ela entra na sala. Na cultura judaica, nós vamos entender que além das mulheres não poderem participar, a mesa ela era baixa, a mesa não era alta como nós temos hoje. A mesa ela era baixa, então quando eles iam fazer as suas refeições, eles sentavam ao chão, com uma almofada eles colocavam a sua mão aqui, o seu cotovelo nessa almofada, e nessa posição aqui que eles comiam, a mão esquerda dava o suporte, e a mão direita eles comiam, essa era a posição que eles se alimentavam. Uma das coisas que nós precisamos entender quando isso acontece, é que os pés, além dele ficar perto da mesa, ele ficava perto de alguém. Então era muito comum quando chegava um visitante, Vanessa, na casa de qualquer pessoa, a pessoa oferecia àquele visitante de lavar os seus pés. Se a família fosse uma família mais abastada, o que ela fazia? Ela tinha um servo, um funcionário, um escravo. E esse cargo era o cargo preto mais simples da casa. Aquele que lavava os pés. Então esse funcionário, esse servo, quando chegava alguém que eles queriam honrar, ele pegava a toalha, e não era uma toalha como nós temos, era uma toalha que ele amarrava na cintura, ele pegava a água aí até os pés daquele visitante e ele lavava os pés, secava os pés, prostrado, e pegava uns pezinhos, às vezes, daquele jeito. Se o dono da casa queria honrar mais, o que fazia? Depois que esse visitante chegasse, lavando os pés, ele vinha e ungia a cabeça desse visitante. O que era ungir a cabeça? Derramava um perfume, um bom perfume cristiano, que pudesse cair sobre a cabeça, escorrer pela nuca, para poder amenizar o suor, amenizar o cheiro da viagem, vamos dizer assim. Quando Maria fica sabendo que Jesus está ali, ela tem uma necessidade de revelar a sua gratidão. E ela não deixa que o servo venha trazer a água, ela não deixa que o servo pegue a toalha, ela não deixa que o servo pegue o perfume. O que ela faz? Ela mesma pega do perfume, ela mesma pega a água e ela mesma, além de lavar os pés, além de ungir a cabeça de Jesus, ela derrama todo aquele perfume. E ela seca os pés de Jesus com aquele perfume que escorreu, com os seus próprios cabelos. Quais são as 3 atitudes que eu vejo de Maria aqui? A primeira atitude de Maria que nós precisávamos ter, e provavelmente alguns de nós ainda falta, pelo menos em mim eu vi que falta de vez em quando. Chama-se humildade. Todas as vezes eu falei para vocês que Jesus encontrou com Maria, a posição de Maria era uma posição de estar ajoelhada. Isso revela humildade. Isso revela humilhação. Isso revela um coração quebrantado. A minha pergunta é, não vamos falar de Jesus, vamos falar de gente que a gente ama. Quando falamos de pessoas que você ama, quais são as suas atitudes? São atitudes de humildade ou são atitudes de orgulho, de soberba? Quantos de nós temos a oportunidade, Jefferson, de sermos humildes com a esposa, com o marido, com os filhos, com os pais, com os funcionários, com os colegas de trabalho e nós não conseguimos? Quantos de nós precisávamos viver essa experiência de nos prostrarmos, de nos submetermos e nós não conseguimos? Nós vivemos em um mundo, em um sistema que infelizmente ele tem nos provocado a cada dia mais ostentar, cada dia mais mostrar que nós mandamos, que nós podemos, e cada dia menos nós temos revelado uma vida de humildade. Talvez é por conta disso que tem pessoas aqui que estão fracassando profissionalmente, financeiramente, no seu casamento, na sua vida, porque ele não consegue ser humilde. Será que nós temos essa atitude de Maria, Elvis, ou será que nós temos sido, pelo contrário, nós temos vivido no contrário daquilo que Maria fez, nós temos vivido na soberba? Quando eu e você somos soberbos, orgulhosos, nós precisamos entender que a soberba ela vai trazer consigo queda, destruição,
fracasso. E a pior de todos os resultados quando se fala de soberba, nos afasta de Deus, porque a Bíblia diz que Deus não suporta o orgulhoso. Nós falamos que amamos, nós falamos que honramos, nós falamos que a nossa família é especial, mas o quanto nós temos conseguido nos submeter à nossa família? Será que nós somos como Marta, como Maria, que nos prostramos, somos humildes? Ou será que nós temos sido orgulhosos, soberbos? É muito fácil ser humilde aqui na igreja, na frente de todo mundo. Será que dentro de casa nós agimos com a mesma humildade? É muito fácil ser humilde com o teu chefe que paga o teu salário. Mas será que nós conseguimos ser humildes quando nós estamos somente junto com a nossa família? Muitos de nós estamos perdendo a oportunidade de viver a humildade. E entenda uma coisa, a humildade, ela, ao contrário da soberba, ela não traz consequências, ela traz resultados. E a Bíblia diz que o humilde, ele agrada, ele atrai o coração de Deus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Será que talvez as tuas orações não tenham sido respondidas? Será que talvez o milagre não está acontecendo na sua vida porque você não tem conseguido ser humilde dentro da sua casa? Não tem conseguido ser humilde com as pessoas que você deveria revelar essa humildade? Eu falo para vocês, eu fiquei com vergonha, que eu tenho muito pouco de Maria, e infelizmente, eu tenho muito de Judas. Uma coisa nós precisamos entender quando falamos de humildade. A humildade, ela vai ser fundamental para qualquer um que quer atrair a atenção de Jesus. Porque Maria, nas 3 vezes que ela encontrou com Jesus, Bruno, as 3 vezes ela atraiu a atenção dele. É impressionante. A última, inclusive, Luiz, Jesus disse assim: onde o evangelho foi pregado em todo o mundo, será lembrado do que ela fez. Qual foi a posição dela? Prostrada. Todos nós, Brasil, em algum momento vamos precisar aprender a viver em humildade. E entenda uma coisa, ou se é humilde, ou vai ser humilhado para se chegar à humildade. Ninguém vai fugir desse caminho. Se somos cristãos, quem é cristão? Dá uma glória a Deus. Se somos cristãos, somos servos de Cristo. E Ele ensinou, se você é cristão, seja humilde. Maior é o que serve do que aquele que é servido. Ou você é humilde, ou você vai ser humilhado para ser colocado na posição de humilde. E sabe onde nós mais vamos revelar, Sandro, a nossa humildade? Dentro de casa. Segunda característica que eu vejo em Maria, e eu fico com mais vergonha ainda, é que além de Maria ela ser humilde, ela revelou gratidão. Como eu falei para vocês, Jesus ele ressuscitou o irmão dela. E a atitude dela, Marildo, para com Jesus era revelar um coração grato. A gratidão, ela vai muito além do que normalmente nós achamos que ela representa, que é o obrigado. Muito obrigado. Gratidão, e a outra característica, já vou colocar junto no mesmo pacote para redimir o horário, é a honra. Ela honrou Jesus. Como eu falei, quando um convidado ele chegava na casa de uma pessoa e esse convidado era especial, era comum aquele que recebia este convidado especial, ele honrava, ele lavava os pés, ele derramava o perfume, ele servia o que tinha de melhor na sua mesa. E é exatamente isso que Maria fez quando ela derrama aquele perfume. Ela é grata a Jesus por tudo que Jesus fez pela sua casa. E ela honra Jesus por tudo que ela recebeu de Jesus. Eu não quero falar apenas de Jesus, eu quero falar de todos que nós amamos, porque Maria, ela revelou o coração dela em amor. Algum dos 12 discípulos, que caminharam com Jesus, a Bíblia revela que eles deram uma oferta de 60 mil reais, de 300 denários para Jesus? Não. Mas ela fez, Edson. Ela honrou. O que na verdade, infelizmente, nós precisamos aprender é honrar, não só Jesus, mas honrar a nossa casa, honrar a nossa família, honrar nossos filhos, honrar nossos pais. O quanto nós temos honrado, Ana, o quanto nós temos honrado as pessoas que nós dizemos que amamos. Porque gratidão e honra não se revela com palavra, gratidão e honra se revela com atitudes. Como eu falei para vocês, o obrigado até papagaio fala. É a atitude que vai revelar o quanto nós somos gratos e o quanto nós queremos honrar. Pelo contrário, infelizmente, o que nós temos feito é desonra.
Tem maridos que eles desonram a sua esposa e não se dão conta. Quando ele vai para a rua, está sozinho no carro e passa uma mulher corpulenta e ele quebra o pescoço. Quando ele está no trânsito e vê uma mulher bonita e ele dá uma buzinada, isso é uma desonra para a sua esposa, para o seu esposo. Tem mulheres que desonram o seu marido quando ela deixa ele de folga 30 dias. Isso é uma desonra. Se você não queria casar, não case. Agora, se casou, você tem que entender. Ah, pastor, mas veja bem o que ele faz. Então senta com ele, conversa, alinha. Mas honre. Tem maridos que eles não sabem honrar suas mulheres com as suas palavras, com o seu carinho, com o seu afeto, com o seu tempo. Tem mulheres que não sabem honrar o seu marido reconhecendo o sacerdócio. Roubam a sua autoridade, castram os seus maridos com a sua soberba, com o seu autoritarismo. Isso é desonra. Nós dizemos que amamos, mas não conseguimos honrá-los. Nós dizemos que amamos, mas não conseguimos dar tempo para eles. Nós dizemos que amamos a nossa família, mas não honramos com um tempo de qualidade. Que tipo de honra é essa que nós dizemos que fazemos, se ela só parte da palavra e não parte das atitudes? Quando eu olhei Maria, eu falei, Jesus, como eu preciso honrar mais a minha casa. Como eu preciso ser mais grato à minha família. A minha história mudou. A minha vida mudou depois que eu casei. A minha vida, a minha história mudou depois que meus filhos chegaram. Eu sou um Márcio antes de ser pai e um outro Márcio depois de ser pai. Ainda tenho falhas? Tenho, mas meu Deus, como Deus tem sido misericordioso. O quanto nós somos gratos aos nossos filhos. Pelo contrário, quantas vezes nós agradecemos os nossos filhos, a dizer, filho, obrigado por você ser quem você é, obrigado por você representar o que você representa para mim, obrigado por você mudar a minha história. Esses dias eu falei para o Fernando, falei, carinha, Deus transformou a minha vida depois que você veio, obrigado. Ele falou, mas obrigado por quê? Eu nem te conhecia antes. Falei, cara, você mudou a minha história. Eu não entendia de paternidade até ser pai, porque o meu pai não conseguia ser um bom pai. Quando falava para mim, Amanda, que Deus era pai, eu tinha dificuldade, porque meu pai ele não conseguiu revelar essa paternidade maravilhosa de Deus. Mas quando eu me transformei em pai, quando Deus me fez pai, melhor dizendo, Neide, aí sim eu entendi. O problema é que muitos de nós, Jefferson, ao invés de revelarmos a gratidão e honrarmos os nossos filhos por quem eles representam, nós somos contrários, nós cobramos. Meu pai, ele foi o tipo de pai que me criou, e talvez alguns de vocês foram criados debaixo dessa cultura. Carol, meu pai, ele dizia assim, tá ruim, isso não presta, você tinha que ser igual fulano, mas vai ser um bandido, você vai ser um maloqueiro, desse jeito, tenho certeza, é uma marica. Era sempre assim. Um pouco antes do meu pai morrer, a Mariana, ele estava doente já, e eu perguntei para ele, falei, pai, por que o senhor sempre foi duro com a gente, com as palavras? Eu já estava trabalhando no Tribunal de Contas, eu já tinha passado no vestibular, eu tinha comprado meu carro, eu estava começando a trilhar um caminho diferente, e eu falei para ele, olha pai, o que eu me tornei, olha o que eu estou sendo, eu vou ser alguém na vida, por que o senhor nunca valorizou? Ele falou, porque meu pai me ensinou que é assim que tem que fazer. Filho que você elogia se perde. Meu pai me levantou assim, foi me xingando, foi me cobrando, é assim que eu fiz com você. E quantos de nós estamos perdendo os nossos filhos porque queremos tratá-los como nossos pais nos trataram? Honre seus filhos. Honre a sua casa. Honre seu marido. Honre sua esposa. Filhos, honrem seus pais. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá. Você quer ver essa velhinha alegre? Aí eu falo para ela, mãe, vamos resolver o negócio da igreja, vamos comigo para o centro? Ela põe a melhor roupa, perfumão dela fica, eu falei, vai ver quem para colocar esse perfume? Você está querendo arrumar um valete, velhinha? Para com isso. E ela fala, é só para sair com você. Ela foi tomar vacina e falou assim, você me leva a tomar vacina? Eu falei, levo. Ela ligou para o meu irmão e falou, você me leva a tomar vacina? Ele falou, levo. Aí chegou no dia da vacina, estava nós dois. Aí eu olhei para ela, vem cá, você esqueceu? Ela falou, não, é que é um momento importante, eu quero que os dois vão comigo.
Aí ela chegou no ambiente da vacina e falou, aí chegamos no ambiente da vacina, veio a moça, né? Aí a moça chegou, meu irmão na frente, eu com ela atrás, a moça chegou e falou, os dois vão vacinar? Eu falei, tá com cara de vovô, hein, bonitão? Ficou bravo. Eu falei, varão, ela não perguntou nada para mim. Aí minha mãe olhou e falou, são meus 2 filhos, são gêmeos. Esse aqui morou nos Estados Unidos. Esse aqui está fazendo um mestrado. Aí, alegria. Esse dia eu falei para ela, vó, por que você gosta tanto de sair com a gente? Ela falou assim, para ficar um pouco juntos. E eu dou tão pouco tempo para ela. Trabalho com ela o dia inteiro. Todo dia ela está na minha casa. Mas eu dou pouco tempo para ela. A Ana, esses dias, ela falou, amor, vamos caminhar? Eu falei, vamos, mas tem que ser correndo. Ela falou, só quero caminhar. Eu falei, mas correr queima caloria. Ela falou, não quero queimar caloria, eu quero ficar com você um pouquinho. Eu honro pouco minha casa. Eu dou mais tempo para o meu cliente, eu dou mais tempo para o meu membro, eu dou mais tempo para a igreja do que eu dou tempo para eles. Quantas vezes a gente para honrar nossos pais? Será que a gente só lembra dos nossos pais, dia das mães e dia dos pais? E alguns nem nesse dia dão um presente. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem. Talvez tem gente aqui que infelizmente ele não está conseguindo fluir, romper. As coisas estão travadas porque ao invés de ele honrar, ele está desonrando. E a Bíblia diz para que os seus dias se prolonguem na terra. Jovens, tem muito adolescente morrendo cedo, porque ele não aprendeu a honrar. Você não honra a sua mãe quando você pede dinheiro para ela, ou quando você só lembra dela na hora que você precisa de alguma coisa. Você honra a tua mãe quando você leva aquele bolo gostoso que ela gosta, independente de ser o dia das mães ou o aniversário dela. Você não honra a sua mãe quando você liga para ela no domingo e fala, tem almoço aí? Você honra ela quando você pega a sua mãe e leva ela lá no Madaloso e fala, hoje sou eu que vou pagar. Ó, as mães estão ficando felizes. Maria honrou Jesus. E a honra dela revelou a gratidão. E eu encerro as características de Maria perguntando, será que nós somos gratos por aqueles que nos serviram? Aqueles que nos abençoaram? A gratidão, ela é muito mais do que um muito obrigado. Tem pessoas aqui que só viveram a salvação em Cristo, Dani, porque alguém um dia apresentou Jesus para ela. Você já ligou para essa pessoa que te levou a Jesus e falou, muito obrigado porque você foi um agente de transformação da minha vida? O que nós fazemos, infelizmente, Rodrigo, em alguns casos, é falar quando alguém fala, quem te apresentou para Jesus? Não, foi o fulano que me levou, mas Jesus me alcançou. A gente elimina totalmente o evangelista da história. Eu não vou dar glória para homem, não é glória, chama-se gratidão. A Bíblia diz que os fariseus, os religiosos da época vieram até o de Jesus um dia e falaram assim, o servo do oficial romano está doente e ele é tão bom com a gente, ele nos ajuda sempre, ele não é um cara truculento, violento, você pode orar por ele, porque Jesus ele era conhecido como um curandeiro, você pode fazer algo por ele? Jesus nunca tinha recebido nada daquele servo romano, mas porque o servo romano servia o povo dele, ele falou, claro que eu vou lá. Ele mostrou gratidão sem nunca ter recebido nada daquele homem. E nós que fomos indicados para emprego, quantos aqui de nós fomos indicados por alguém na empresa que trabalhamos, ganhamos dinheiro hoje, sustentamos a nossa casa e nunca conseguimos levar aquele que nos arrumou um emprego nem para um almoço? No cara aqui, como é que é o nome? No espeto? No espeto? No espeto. Comer um hambúrguer aqui na frente, um espetinho, um cachorro quente, um podrão. Quantos de nós tivemos necessidades supridas, passamos necessidades, e um familiar, um amigo, um colega, ele nos supriu, ele comprou comida, ele pagou uma conta, e nós nunca conseguimos nem dizer o muito obrigado, muito menos honrar essa pessoa. E eu pergunto para você, será que nós estamos mais próximos de Judas ou de Maria? Eu fiquei com vergonha de mim. Eu fiquei de vergonha do que eu estou me tornando. Aí quando eu comecei a ver que o Judas, aí pastor Odô, aí lascou a minha vida. Vendo as características de Maria, eu já fiquei envergonhado. E quando chegou em Judas, falei, meu Deus,
A primeira atitude de Judas quando Maria derramou o perfume na cabeça de Jesus, sabe qual foi? A Bíblia diz que ele ficou indignado. Ele ficou indignado. E se tem uma coisa que nós aprendemos a ser é indignados. A gente deveria ficar indignado com o diabo. A gente deveria ficar indignado com o pecado. A gente deveria ficar indignado com a injustiça. Mas a gente fica indignado com as coisas tão bestas. Quantos de nós já falamos assim, eu estou indignado hoje? Já falou isso? Quantos de nós vivemos, não aconteceu uma coisa em casa que nós gostaríamos que fosse do nosso jeito, e a gente falou, fiquei indignado. Judas, ele ficou indignado, a Bíblia diz, Judas ficou indignado com o presente, com a oferta de Maria. Será que nós não andamos muito indignados? Uma indignação. O que é uma indignação? Indignação é um desprezo, a indignação é um sentimento negativo, a indignação é revelar que alguma coisa não está de acordo com o que você gostaria. Será que nós não somos indignados demais? A indignação, nossa, eu não consigo ficar sentado, a perna dói, mas eu vou ter que ficar de pé, não vou. Aí eu olho lá, não consigo ver quem está atrás da coluna, do outro lado não consigo. Depois eu faço a salmoura no pé. A indignação de Judas e dos discípulos, ela revela um coração soberbo. Será que a minha e a sua indignação não estão revelando em nós um coração soberbo? Eu vejo que nesse texto, a indignação de Judas, ela foi tão gritante que ele começa a contaminar o coração dos outros discípulos. Às vezes fica indignado com tanta coisa besta, com tanta coisa boa. Às vezes fica indignado com gente que nos serve, com gente que nos ama, com gente que está sendo bênção na nossa vida. E a indignação, ela revela uma outra coisa, ela revela, além do nosso orgulho, da nossa soberba, a indignação, ela revela a nossa truculência, a nossa agressividade. Porque uma palavra de um indignado é uma palavra dura. Provavelmente na sexta-feira eu estava indignado com alguma coisa, mas não era com o Will, com a Anne, não era com o Freedom, não era com os adolescentes, mas eles acabaram, infelizmente, tendo a resposta negativa da minha indignação. Será que nós não somos mais Judas do que Maria? Nós ficamos muito desapontados com as pessoas de coisa tão besta. Por que a gente não fica desapontado com o pecado? Nós nos tornamos muito juízes. Hoje a Vanessinha estava lá em casa, e eu falei para ela que ela está muito Mulher Maravilha. Ela falou, por quê? Eu falei, você está muito juíza, a Liga da Justiça. Te amo, Vanessinha. Ela ficou vermelha agora. Às vezes a gente começa a medir as pessoas por uma régua muito alta, que nem nós conseguimos alcançar. Jesus, ele dá um basta na indignação dele, dizendo, ei, está preocupado com os pobres? O pobre você tem todos os dias. Ele falou, vocês vão ter pouco tempo. Para que essa indignação? A gente tem que saber priorizar as coisas importantes para aquele momento. É legal fazer o projeto social? Sim, tem um monte de gente que quer fazer projeto social, mas tem gente da família dele passando fome. Ele quer ir para a África, mas o pai dele não conheceu Jesus ainda. Ele quer ser missionário das nações, mas o filho está perdido nas drogas. Será que não tem alguma coisa errada nisso? Segunda característica de Judas, para a gente adiantar o processo, além de Judas ser um cara indignado com uma coisa que não tinha nada a ver, ele ficou indignado porque alguém honrou Jesus, ou seja, a indignação dele ainda revela uma inveja, murmuração. A segunda característica de Judas é a murmuração. O texto diz lá, e diz assim, no segundo verso de João, ele diz ali, prepararam, o terceiro verso, e diz, e eles ficaram, aliás, é em Mateus 26, no verso 8, diz assim, os discípulos ao verem isso, ficaram indignados e murmuraram. Por que esse desperdício? Se tem uma coisa que trava a tua vida, chama-se murmuração. O que é a murmuração? É você reclamar aquilo que você tem. Murmuração está totalmente contrário à gratidão. Maria foi grata, Judas foi um murmurador. E o que eu vejo que muitos de nós, Sidney, estamos fracassando no casamento, fracassando nas finanças, fracassando no ministério, fracassando na família, porque nós só murmuramos. O cara não consegue, ele não consegue honrar os seus filhos, mas ele consegue murmurar contra os seus filhos. É um vagabundo.
Sabia que tem filho que está na droga exatamente porque o pai sempre está chamando ele daquilo que não deveria chamar? Ontem nós falávamos com o Freedom aqui, nós falamos sobre os 4 tipos de jovens que Jesus encontrou, um jovem morto, uma jovem doente, um jovem seduzido e um jovem endemoniado, influenciado por demônios. Os 4 que Jesus encontrou nos evangelhos. Eu falava com eles que muitos jovens hoje estão influenciados por demônios. E uma das causas da influência maligna na vida de jovens chama-se pragas e palavras de maldição, lançadas por pais, mães e autoridades. Porque nós murmuramos ao invés de abençoá-los. O cara murmura do casamento, o cara murmura do trabalho, o cara murmura do salário, o cara murmura do carro. Quando ele não tinha carro, ele murmurava. Daí ele comprou uma bicicleta, ele murmurava. Daí Deus dá um carro, ele murmura. E uma coisa, Will, nós precisamos entender, quando nós murmuramos, nós atraímos a seca. O povo de Israel, quando espiou a terra, viu que a terra era boa, emanava leite e mel, mas eles olharam para os gigantes, e a Bíblia diz, então eles infamaram a terra e murmuraram contra ela. Deus se levantou e disse, porque vocês murmuraram contra a terra, pegue quantos dias vocês espiaram a terra, 40, ele falou, multiplique por anos, e ali, infelizmente, Vanessa, eles ficaram 40 anos, a tua murmuração, ela atrai o deserto e a seca na sua vida. Sabe que nós conseguimos aprender a ser gratos? Jesus, hoje eu só tenho arroz, feijão e ovo. Já é uma benção, porque o ovo está caro pra caramba. Obrigado, Jesus. Pare de murmurar, gente. Se você não tem o que falar, cale-se. Se você não tem o que agradecer, não tem condição de agradecer, fecha a boca. Fala nada. Se teu casamento não está ruim, não piora ele com a sua murmuração. Tem gente que fala assim, não, eu não murmuro, vai para Deus. Deus, isso é tipo de homem para dar para a gente. Isso é murmuração, do mesmo jeito. Pior, direto com Deus. Presta atenção, Jesus. Você é tipo de mulher para o Senhor depositar na nossa vida? Você tem o casamento que você merece. Nossa, eu vou embora depois dessa. Jesus. Você que escolheu, alguém te obrigou para casar? A escolha é sua. Você poderia não ter casado, mas escolheu, agora está lá. Temos que parar de murmurar. Parar de murmurar pelo que não temos. Parar de murmurar pelo que o sistema está dizendo que nós temos que ter. Parar de murmurar pela aparência e pelo status que nem precisamos. Parar de murmurar por aquilo que não plantamos e por isso não colhemos. O cara quebra princípio, o cara não é fiel a Deus, o cara não consegue andar dentro dos princípios de Deus e reclama porque que Deus não abençoa. Você tem aquilo que você plantou para ter. Se não está contente, mude as suas sementes. E a última situação que eu encontro em Judas, além dele não honrar Jesus, ele ficar indignado com a honra, além dele ser um murmurador, ele foi um cara crítico. Então ele criticou. Por que não se vende este perfume e não se dá aos pobres? Há críticas. Um dos tijolos de blindagem, de rejeição que nós construímos na vida, chama-se críticas. E como cada dia que passa nós nos tornamos mais críticos. Quantos de nós aqui já criticamos alguém na rede social que não tinha nada a ver com a nossa vida? Não me responda. Que cabelo feio. Cabelo é da mulher, deixa ela com o cabelo dela, caramba. Nossa, preciso ostentar. Deixa ostentar, o dinheiro é dele e a consequência é dele. Estamos nos tornando, infelizmente, haters. Nós somos bons críticos. A pergunta é, será que nós estamos avaliando os nossos erros? Talvez não. Mas de onde vem, para a gente encerrar, essas características negativas nossas? Eu já ensinei para vocês. Toda experiência de vida gera uma crença. Toda crença gera caráter. Todo caráter gera um comportamento. Todo comportamento gera uma atitude. Toda atitude gera um destino. Qual foi o destino de Maria? Ser lembrada por onde o evangelho fosse pregado. Quase 2000 anos se passaram, nós estamos lembrando dela e aplaudindo ela. Qual foi o destino de Judas?
Nem para o bicho de estimação a gente dá o nome de Judas. É verdade ou não é? A minha pergunta é, será que nós não estamos invertendo os valores? Muito do que eu e você fazemos hoje, críticas, murmuração, indignação, soberba, foi daquilo que foi construído em nós nas nossas experiências. Porque avaliando as características de Judas e de Maria, você não muda só com uma oração aqui. Você muda com um posicionamento diário e uma busca em Cristo, para que Ele te leve a essa transformação. Vamos colocar de pé, queridos?